Em primeiro lugar, mais uma vez, boa noite. Não tem problema, eu sei que principalmente numa sexta-feira é um dia muito corrido e que é difícil a gente chegar em cima da hora, mas a gente tem que aprender a otimizar, porque na verdade 15 minutos pode ser um tempo grandioso e uma hora pode ser um tempo horrível. Tudo vai depender de como a gente otimiza o tempo da gente. Então, dando sequência à nossa aula e o nosso projeto, caminho, eu quero primeiramente, antes de iniciar nossa aula de hoje, que nós iniciaremos com um novo tema, fazer o que nós nos comprometemos na aula passada. Primeiramente, agradecer a nossa ancestralidade, porque nós só estamos aqui, não é por nós mesmos, né? Nós somos de uma crença, de uma religião, de uma filosofia em que se cultua e valoriza os ancestrais. Então, nós queremos agradecer a todos os nossos ancestrais que permitiram que nós estivéssemos aqui hoje. Queremos agradecer aos patronos, às energias donas desse recinto sagrado. Nós fazemos aula aqui, não é por acaso. Então, queremos agradecer e pedir licença a Ogum, a Oxóssi e a Oxum, que tem nos dado vida, proteção, saúde e cuidado de nós. Quero agradecer também a todos os nossos guias, todos os nossos orixás, que são guias na nossa vida, nos nossos oris, nas nossas cabeças, nos orientando cotidianamente, dia e noite, noite e dia. Quero também agradecer e pedir licença aos nossos amigos espirituais que estão conosco, né? Sempre, diuturnamente também, mais próximos da gente, nossos guias, caboclos, exus, pombogiras, todas as entidades que cada um aqui cultua e tem, nós pedimos licença e agradecemos a eles também por estarmos aqui hoje. E aqueles que invisivelmente estão aqui, que a gente não enxerga, mas que estão aqui por algum motivo. Então, que eles recebam, juntamente com nós, axé, conhecimento e tudo o que precisam, certo? E axé, que nós tenhamos uma aula abençoada e produtiva no dia de hoje. Vocês receberam o cronograma? Então, segundo o cronograma, hoje nós falaremos... Está gravando. Estamos gravando a nossa aulinha. Hoje o tema da aula será conceito de comunidade. Que palavra é essa, gente? Hein? O que é comunidade? Quem pode definir em pelo menos duas palavras o que é comunidade? Quem se aventura a definir? Levanta a mãozinha. Tente. Faça uma aula diferente. Comunidade, no meu entender, Sim. está errada, né? Enfim, mas comunidade é um conjunto, né? Já começa por aí. É um conjunto de pessoas, um conjunto de hierarquias para se tocar algo, ou tocar uma cidade, ou tocar uma casa. Na nossa família, a gente tem uma comunidade dentro da nossa família. Uma pequena comunidade, mas é uma comunidade. Onde a gente tem o pai, a mãe, os filhos, os animais, e cada um tem sua função, certo? E todos com um bem, né, de viver bem no lar. A gente tem outros tipos de comunidade, mas eu acho que a princípio seria isso. Sim. Comunidades são todas pessoas em prol de algo, e cada um tendo uma função e cada um colaborando da maneira que se pode. Exatamente. A princípio seria isso, colaboração. Talvez a palavra seria essa. Alguém tem outra? Pois não. Família e comprometimento. Comunidade, ótimo. Alguém quer falar algo também? É uma reunião de pessoas em prol de um bem comum. Sim. Todas as definições que vocês falaram aí, é óbvio que elas estão corretas e tem tudo a ver com o conceito de comunidade. Mas antes da gente falar, porque, gente, estudar comunidade, existe
uma categoria de ensino que estuda a comunidade, né? Geralmente são as ciências sociais, a sociologia ou ciências sociais, que é a mesma coisa, é a ciência que estuda as sociedades de um modo geral, como bem definiu a Josi ali, né? Fazendo um apanhado geral sobre o que é sociedade e o que é comunidade. Então é imprescindível, não tem como a gente querer fazer parte de uma religião como o candomblé e não termos a consciência e o saber do que vem a ser comunidade. Porque quando a gente tem conhecimento de algo, fica tudo mais fácil. Até da gente poder, muitas vezes, cobrar o amiguinho ao lado, o irmão ao lado, que não sabe, que é displicente, que não tem a mesma vivência que a gente, que se faz de esfinge, porque está assim, ó, na verdade é o que mais tem, é gente que se faz de esfinge, né? É verdade. Então, assim, há um estudo científico, né? E formal sobre essa questão do que vem a ser a comunidade, do que vem a ser a sociedade de um modo geral. Então, nós sabemos, né, que o ser humano, nós como seres humanos, viemos de uma evolução grande há milhões de anos até nos tornarmos essa pessoa que nós somos hoje. Por exemplo, vocês já imaginaram como eram as populações, como é que viviam e como eram as populações que existiam há 3.500 anos atrás? Já passaram para imaginar como é que era a mulher de 3.500 anos atrás? Como é que era o comportamento de uma sociedade, de uma família de 3.500 anos atrás? É igual a hoje? Vocês já raciocinaram sobre isso? Em base é. Em que base? Em base que é? Em base é. Eu acho que não. Não, eu creio sim. Quem acha que sim? Eu creio sim. Em base. Você acha que não? Entre parênteses. Eu acho que não por um Entre parênteses. Segura aí, Jô. Tá, vou segurar porque eu gosto disso aí. Só entendimento do que é comunidade e sociedade, desde quando descobriram uma alçada de um ser humano que teve o fêmur rompido e curado. E aí as pessoas disseram, por que a partir disso daqui há uma sociedade? Porque o homem não era mais animal. Ele se preocupou com o seu próximo, de tratá-lo, cuidá-lo, esperar ele curar para seguir sua viagem. E não apenas como outros animais, como um cavalo pega uma perna, abandona ele para morrer e segue seu fluxo natural. Então só a sociedade, só esse princípio de comunidade, quando um se preocupa com isso. Eu entendi o que você quer dizer. Mas a pergunta não foi essa. Eu entendi o que você quer dizer. Nesse sentido, você está coberto de razão, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: há 3.500 anos atrás. Há 3.500 anos atrás, as sociedades, os seres humanos de um modo geral, elas já estavam, de algum modo, formadas. Nós já tínhamos saído há muitos séculos e milênios do período animal, como você citou, né? Já viu em comunidade. Então, nesse princípio aí que você falou, você está coberto de razão, se a gente for pensar há milênios. Sim, mas agora eu vou concluir. Por exemplo, isso define o que é o ser humano de um animal. E há 3.500 anos atrás, a gente vendia como escravo, com um pedaço de comida, matava essa mulher porque, sabe? Certo, mas qual foi a minha pergunta, Josiane? Estou me coçando aqui. Fala. O que mudou hoje em dia? Fala pra mim. Nada. A base é a mesma. É que hoje em dia a maioria das pessoas se vendem porque elas não são. Se vendem porque elas não são. Vamos colocar para a nossa realidade aqui. A nossa festinha, a nossa festa maravilhosa que a gente teve com o nosso pai, né, com o pai Oxóssi. O grupo bombava. Não, mas você é do turno da manhã, não, você é do turno da tarde. E parará.
uma coisa, entendeu? Mas se Sim. você não pode, ok, todo mundo tem as coisas, não tem problema nenhum. Eu penso, Mas você não precisa te vender algo que você não tem. E isso continua, sempre continua e sempre vai continuar, porque é a base das pessoas. É que nem o nosso país. O nosso país tem base corrupta. Ele sempre vai ser corrupto, porque as pessoas ela que hoje estão está lá... me entendendo. Eu tô costurada, hein? E as Isso que pessoas tá que estão lá costurado. não dão Cadê o conhecimento. Porque as pessoas que não têm conhecimento, elas questionam. A gente é um tabuleiro de Ao parar, xadrez. A ver. comunidade sempre foi um tabuleiro de xadrez. Isso. O mundo sempre foi um tabuleiro de xadrez. Tabuleiro de xadrez eu tenho muito mais peão do que bispo, do que rei e rainha. Rei e rainha só tem dois. E as pessoas Adorei. que vivem com rei e rainha. E o resto é peão. Mas eu preciso de peão. Então, eu preciso de uma pessoa que não tem habilidade para lavar o banheiro. Não precisa? Óbvio. Numa base da Óbvio. comunidade? Dá um abraço nela já já. Óbvio. O que mudou? Dá um abraço nela aí. Eu adorei o que você falou. Amei. Também deixa você falar. Desculpa. Gente, olha aqui, eu gosto de aula assim, né? Uns são mais acanhados, outros já são mais assim, quando abre a boca, falam 2 palavras e já valeu por 10 minutos que eu falo. A filha é estrangeira, Jesus. Então, uma aula assim, todo mundo aprende, porque a gente acaba ouvindo o posicionamento, porque cada um de vocês aqui tem uma ideia formada de sociedade e uma ideia do que é a comunidade. Porque cada pessoa aqui é um ser diferente. Entendeu? Nós, gente, embora vivamos em sociedade, nós vivemos em sociedade, mas nós somos cada um uma ilha, no sentido de que eu tenho as minhas percepções, o meu óculos é diferente, o grau que eu uso é diferente do seu, e isso é natural, faz parte da sociedade. O que a Josi falou e o que o Marcelo abordou é muito interessante, né? E faz parte desse processo. E o que é que eu quero dizer com tudo o que Marcelo disse e com a percepção da Josi? No frigir dos ovos, com algumas exceções e alguns parênteses, o ser humano, desde que atingiu o seu modo sapiens, que isso quer dizer, desde quando começou a pensar, desde quando começou a raciocinar, desde quando começou a perceber o mundo em que ele vive, ele é igual nas suas penúrias, nas suas loucuras, nas suas evoluções. O que vai mudar é as sociedades, é que vão mudando. E aqui eu quero abrir um parêntese para algo que eu aprendi a duras penas e que faz parte do conceito de sociedade. Geralmente as pessoas gostam muito de enfatizar 2 coisas que o ser humano foi adquirindo ao longo da sua evolução na sociedade, né? Isso é imprescindível. O ser humano só evoluiu vivendo em comunidade, com todas as penúrias que a gente tem ainda para evoluir. A gente só conseguiu ainda evoluir o pingo que a gente conseguiu vivendo em comunidade, seja dentro de uma família, como mencionou a Josi, seja dentro de uma religião, seja em qualquer área em que há mais de um indivíduo. Quando você tem você e um outro, já é uma sociedade, né? Você não está sozinho no mundo. E aí, as sociedades foram evoluindo e se criou, foi se criando, na verdade, ao longo dessa evolução de sociedade, alguns conceitos. E que a gente, pessoal, nós precisamos entender esses conceitos, até para a gente poder ser um bom candomblessista, até para a gente poder praticar nossa religião bem. 2 coisas que as pessoas confundem. Primeira coisa, ética. Opa, gosto
e moral. Quem acha que essas duas coisas são iguais? Deixa eu falar. Espera aí, vamos dar... Solta a Josi. Calma. Solta a Josi. Solta a Ju. Solta a Josi. Quem acha que essas duas coisas são iguais? Pode falar, irmão. Falou. O que é ética? Vou fazer uma pergunta direcionada. Nosso nobre advogado, segundo os conhecimentos que você teve até agora, até ontem, que o dia não terminou, o que é ética? Resuma o conceito de ética. O que é a ética de uma sociedade? Do ser humano, por conseguinte, de uma sociedade. O que é ética, nobre advogado? Não, tudo bem. Ninguém é obrigado a ter ótimo. Alguém aqui poderia, com exceção da Josi, que está louca para falar? Deixa ela falar. Pode escutar. Certo. Não, mas fala, Mário, o que você acha? Mãe Isabel, silêncio, silêncio, silêncio. Mãe Isabel. Senhora, mãe. Éticas são normas. Adorei a sua definição. Segura aí essa palavrinha. Repete novamente. Normas. Amei a definição para a ética. Quem poderia falar mais alguma coisa sobre o que pensa ser ética? Eu gosto do seu coach. Tá bom. Ética é a postura que você tem mediante uma situação com outro. Faz Também parte. Faz parte. Isso. Boa. Agora vamos para a segunda palavrinha. Que eu adoro, que as pessoas confundem com a moral. Moral. O que é moral? Quem poderia Moral é definir? tipo assim, ó, passar aqui na aula agora, ó. Sem moral nenhuma. Não é Você tá sem moral. O que é seu está guardado. Não sou eu que vou lhe dar. Meu Deus do céu. Falai, Josiane. Moral, ela tem a ver um pouco com a sua crença, com a sua cultura e com os seus costumes. Sim. Por quê? Vamos dar um exemplo básico. Aqui no Brasil, as pessoas casam com uma pessoa só, certo? A pessoa entende que isso é moral. No Ocidente, as pessoas casam até com 7. E a gente entende que isso é imoral. Não é. Isso é amoral. Pode ser Porque para a nossa é- cultura. pra Isso que nossa você está querendo cultura, dizer, ele é né? amoral e não moral. Por quê? E essa atitude faz parte da cultura de lá, dos costumes de lá, uma religião de lá. Exato. Então, moral tem muito a ver com isso. É uma mistura. Uso, costumes. Segura essa definição aí. Usos e costumes. Costumes, crença, educação, tem N coisas. Tem pessoas que acham que você arrotar numa mesa é falta de educação. Para Os outras japoneses culturas, se não. você não fizer isso, você não Não. gostou da comida. Para outras culturas não. Então, assim, moral ela é um mix de coisas. Ética não. Tá, Ética o que é- não é abrangente dessa forma. O que é, então? Ética é ética. As pessoas entendem muito que Tá. ética. O que é Eu ética? nunca roubei, nunca matei, eu tenho ética. É? Você não tem moral, você tem moral. Tá vendo como? Você tá vendo como se confunde? Como se confunde o conceito de ética e de moral? Olha, Entendeu? Mas a ética entra em coisas. Vamos- Não é só você pegar algo que não é seu. vamos voltar aqui. Eu amei as definições, amei de verdade. Mas vocês percebem que essas duas palavras parece que elas, quando você pensa em uma Elas se coisa, confundem elas se no confundem meio dessa- e se confundem com as aspas gigantescas. Se a gente for raciocinar, eu vou clarear mais um pouco aqui o conceito que vocês já têm, que foi dito aqui, certo? Vamos primeiro voltar lá na ética, no conceito da mãe Isabel. Lembra que nós falamos que, o exemplo que o Marcelo deu, que o ser humano, há milhares de anos, chegou um momento em que, é aí que para a ciência, nós nos tornamos a ser homens pensantes. Por isso que nós somos da categoria de classe, segundo a ciência, Homo sapiens sapiens. Porque o que quer dizer sapiens? O que quer dizer sapiens vem de saber.
O que é saber? É você perceber o ambiente onde você está, né? Falar o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que esse negócio olhando para mim, isso aqui, quem fez, começou a se questionar. Então, desde que começou esse processo aí, o ser humano foi criando, por viver em comunidade, regras de condutas. Foi criando a palavrinha, mas Isabel? Normas. Calma. Foram criando normas. Para que foram criando essas normas? Essas normas foram sendo criadas para que a sociedade, para que um não engalfinhasse, um não matasse o outro, um não devorasse o outro. Eu não vou entrar na parte muito profunda, sociologicamente falando, fazendo um apanhado, porque é muito custoso. Depois eu vou passar aqui, me lembrem para não esquecer, o nome de um livro, para vocês, se tiverem curiosidade, um dia ler, que é maravilhoso, que vocês vão entender e enriquecer a vida e o conhecimento de vocês. Todo ser humano devia ler esse livro. Deveria ler. Eu, na verdade, eu vou pensar se eu não vou determinar que meus alunos leiam. Que Bíblia, rapaz, a Bíblia. Então, os seres humanos, à medida que foram vivendo em comunidade, em sociedade, foram criando normas. Para quê? Para poder viver em paz, minimamente em paz. A partir do momento em que vão se criando essas normas, o que é que vai acontecendo? Inevitavelmente vai se criando, aí você me ajuda, doutor, um sistema, mesmo que inconsciente, jurídico, né? Criou norma, não adianta, já é o direito ali. Exatamente, inclusive o direito nasce assim, né? Vai se criando normas, vão se criando normas e vão se estabelecendo direitos e deveres e direitos, vão se estabelecendo essas coisas. E aí as comunidades vão evoluindo, os seres humanos vão evoluindo e vai aumentando, né? Vai aumentando e a comunidade vai crescendo e as normas vão sendo criadas para se estabelecer e, de certa forma, gerir e atender às demandas, às necessidades daquele grupo, daquelas pessoas que vão fazendo parte daquele grupo, certo? Isso são normas. O que devo fazer, quantos passos devo andar, até que hora posso estar fora de minha casa, será que eu devo invadir a residência do outro? Estando na residência do outro, eu posso pegar algo da residência do outro, subtrair e levar para minha casa? Isso tudo vai sendo criado, né? Isso vai sendo criado. Só que chega um momento, vou até levantar, em que as coisas começam a ficar um pouco complexas, certo? E essas sociedades que vão evoluindo, vão criando normas, como a mãe Isabel bem disse, elas também vão percebendo o que? Poxa, a gente vive aqui há tanto tempo, olha, a gente come dessa árvore, dessa raiz, será quem foi que plantou, quem é que deu isso aqui? Vão se criando o senso e a intuição de que há um princípio criador, formador de todas as coisas. E aí, para a gente resumir, vão se criando o conceito de Deus, O homem cria Deus. de divindade. Sim. Né? O homem começa, a partir do seu intelecto, percebendo a natureza, que existe, deve existir algo para fazer com que aquela raiz cresça no chão. Aquela árvore cresça e me dê o fruto para que eu coma. E aí o homem,
essa comunidade que foi crescendo, criando normas, cria as suas religiões, os seus conceitos religiosos, que concomitantemente, essa palavrona significa, para quem não sabe, ao mesmo tempo vão criando também os seus conceitos filosóficos. Segura aí, deixa eu terminar de concluir o raciocínio. Os seus conceitos filosóficos. E aí, à medida em que essa sociedade cria Deus, entre aspas, como Marcelo bem disse ali, de certa forma é isso que aconteceu, ela percebe que para agradecer e agradar esse Deus, essa divindade, ela precisa também criar normas. Não vai poder criar e adorar de qualquer jeito. Será que tem que crer de todo jeito? Não. Como é que a gente faz para poder, por exemplo, agradecer? Gente, me desculpe, esse elástico é uma peste, mas eu tenho que usar, eu não posso tirar. E aí, às vezes, até o cuspe, na próxima aula eu vou trazer um guarda-chuva para vocês. Ô meu pai, se acontecer isso, me perdoe, tá certo? Mas voltando, então eles vão construindo seus conceitos religiosos e filosóficos e vão montando as suas religiões. Aí, gente, é que entra um detalhe grande. A partir do momento em que as sociedades que já viviam com a ética é a primeira coisa de uma sociedade. O conceito. Não, exatamente, independe de crença. Por quê? Porque a ética tem olha, vamos chegar lá. A ética, ela tem a ver com o meu relacionamento interpessoal. Digamos que eu sou marido da Bani. Só tem eu e ela no mundo, Adão e Eva. Aí eu estou percebendo que ela é chata e ela percebe que eu sou chato. Então nós vamos criar uma regra de conduta para eu não atrapalhar a vida dela. Quando ela estiver de tromba virada, eu não encostar perto, e quando eu estiver com a minha virada, ela também não encostar perto. Isso, entrou algum conceito filosófico religioso aí no meio? Não. Isso tem a ver com o quê? Interpessoal. Entre a minha relação social com Bani e eu, entre eu e Bani. Isso. Então guardem isso. Estou precisando fazer isso. Isso é importante. Tem que praticar, amiga, tem que praticar. Isso é importante a gente conhecer. À medida em que as religiões, os conceitos vão... Presta atenção aqui. À medida em que o conceito religioso vai sendo formado na humanidade, vai sendo criado, porque é uma necessidade, de se criar outras normas. Vou botar o nome da minha filha de Norma. E eu tenho uma tia que se chama Norma. Olha a mãe como tá linda, toda dourada. Hoje que eu achei depois da festa da minha avó. Nossa, mãe. É Caramba. o dia da festa. Olha, então deixa eu terminar aqui o conceito e vocês vão falar, certo? E aí, gente, vão se criando normas baseando-se nos conceitos que vão sendo formados, tanto religiosos quanto filosóficos religiosos, certo? Então, assim, a moral, a gente está percebendo, usando o nosso intelecto aqui, que não tem nada a ver com aquilo que o Marcelo bem lembrou, e a Josi, e você também, com a relação pessoal. não tem nada a ver. Moral, tirem da cabeça de vocês. Sabe por quê? Por exemplo, as sociedades, elas evoluem. E os conceitos filosóficos e religiosos também. Se vocês forem fazer um apanhado, geralmente, na esmagadora maioria das vezes, todas as vezes em que o conceito moral é abordado, ele está intimamente ligado ou a conceito filosófico ou religioso.
Entende? Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui lembra, quem tem mais experiência aqui, de idade, lembra? Marcelo já estudou isso, eu estudei, imagine você, que concluiu o curso de Direito. Lembra que antigamente quando teve a lei, teve no Brasil a lei do desquite, se criou a lei do desquite, né? Naquele tempo, mulher desquitada era a coisa mais, né? Não, elas não tinham direito a nada na sociedade. Era uma né? mal vista. Literalmente E eram mal vistas. Né? Então assim, gente, geralmente, o que é moral hoje, considerado moral hoje, daqui 10 anos pode não ser mais e vice-versa. A ética, ela reina sempre. Ela não está sujeita ao tempo. Algumas coisas na ética mudam, mas ela sempre tem a ver com a relação de um ser humano para com o outro. Muita coisa na ética mudou e evoluiu, né? Graças a Deus. Mas a moral não. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente bate no peito e fica exigindo que tem moral. Eu não quero ter moral, eu prefiro ter ética. Eu prefiro ter ética, porque a moral, ela constantemente ela muda. Entende? Era moral no século, há 2 séculos atrás, era considerado normal e moral você que tinha posses, ter escravos. Isso era moral. Olha que loucura. Era moral. Era considerado perfeitamente moral. Você ter um termo que a gente já falou aqui, inclusive foi a Josi quem explicou, muito bem explicado, o famoso criado mútuo, que a gente não pode usar esse termo, tem que evitar usar. O criado mútuo, que eram aqueles escravos que ficavam aos pés praticamente dos seus senhores, dormindo no mesmo recinto, para fazerem tudo, para eles não terem que levantar da cama, e ficava ao lado da cama. Eles viam tudo Mas e eles ficavam. cortavam a língua deles ou Não, se cortava a língua. Antigamente, em alguns lugares, se colocava a máscara. Justamente para... Mudo porque ele não podia falar, ele não podia dizer, não podia desmentir, ele não podia dizer não vou fazer, porque a função dele era aquela. Então, só fechando, então vocês percebem, gente, que o conceito de moral não tem nada a ver com ética. Agora a ética, olha, a sociedade não foi evoluindo. Eu estou numa casa de candomblé, que é a minha casa, a nossa casa, certo? Se eu, Deus o livre e guarde, que Deus não permita isso, né? Amanhã ou depois, pegar isso aqui, ó, e subtrair e levar para casa. vai ser difícil, mas... Não. Vou botar o nome. Digamos que eu sim, chego lá e dá uma loucura, eu vou roubar isso daqui e vou levar para casa. Sem ninguém saber. Primeiro que não me pertence. É um patrimônio do Ileaxé, do Axé, desta casa, certo? Segundo que eu levei escondido. Só por aí a minha mente se eu levei escondido, eu já sei que eu fiz algo que não era para ter feito. Aí não é furto. Tudo bem. Há uma grande diferença entre roubo e furto, é verdade. Bem lembrado. Então eu furtei, né? Isso, gente, esse ato, ele, se tem, que vai ter consequências, é óbvio que vai ter, tanto no mundo espiritual, sobretudo, esse já vinha galope, assim, ó. Vai ser, se a pessoa conseguir sair de lá, né? E o que dirá o social, o
material, né? Mas o que eu quero dizer com esse exemplo é o seguinte, que a ética e a moral, embora elas pareçam que são iguais, elas não têm nada a ver uma coisa com a outra. E isso a gente precisa entender esses conceitos, até para a gente poder entender candomblé. E a nossa vivência no meio da comunidade, no meio do axé. Entende? Então, um ato como esse que eu narrei aqui, é um ato que? Errado. Não. Imoral. Imoral. E totalmente Por que ética. Você está vendo como a gente é Eu condicionado? vejo como ética. Então, O você está candomblé é vendo ética. como a gente é condicionado a primeiramente pensar na tal da moral? Não. Antes de ser um ato amoral, isso é um ato Como antiético. Total antiético. Porque eu vivo numa comunidade, eu não estou sabendo, já foi estabelecido que isso aqui é daqui, eu não posso levar. Mas a ética é complicada, por quê? Vamos dizer que eu furtei. Você tem um negocinho de madeira, você tem uma bolinha de madeira. Olha só como a ética é falha e subjetiva. Por que eu vou dizer isso? Certo. Você tem uma bolinha de madeira. Eu, na minha cultura, na minha sociedade, eu posso, não posso, mas roubei ou furtei essa bolinha de madeira sua. Se eu pegar essa bolinha de madeira sua em tarefa fazendo escultura, a minha lei diz que pode ser meu, porque eu melhorei algo que você não melhorou. Segura aí, Sabia. Não viaja muito. Ai, meu Deus. Não, o que você falou tem razão de ser. Calma, Em algumas calma. coisas, mas ética é Calma. ética. Roubo vai ser roubo. Tem razão de ser, mas o que é que Achei que se você fala assim, ô Josi, vou pegar aqui e vou dar uma o que é que se estabelece? O que é que se estabelece a ética? Calma. Onde é que se estabelece a ética das sociedades? E não fazer. Não, onde que se estabelece? Nas leis, Nas leis. Filho, Dina de Maputa Dina, a lei do país é a lei de Deus. Isso é um ditado judaico para mostrar que o judaísmo ele prima muito pela ética, não tanto pela moral. exato. Por quê? Porque se você entra numa sociedade, embora eu tenha, digamos que na minha casa é um rendezvous, não tem lei nenhuma, mas eu vou para uma casa que tem lei. Eu tenho que respeitar a lei daquela casa. Ela é a lei, eu tenho que respeitar e ser ético segundo a lei que está estabelecida ali. Então, eu E- quero ética. Na minha casa é do meu jeito. Tá, para de bobagem. Vocês estão entendendo o que é que eu estou querendo dizer com esses dois conceitos? Porque, ó gente, o candomblé, a gente está cansado de saber, né? É uma religião que vem gente de todas as crenças, né? De todas as matizes religiosas que passaram por um monte de coisa e vai vir para o candomblé, para o Ilê-Axé, para a nossa casa. Então, existem, também no candomblé, existem éticas que foram estabelecidas, que mais para frente, quando a gente estiver estudando sobre Rumbê, Era isso que eu nós chegaremos lá. Sim, eu estava exatamente para essa pergunta. Moral e Rumbê, não. Não, Rumbê e não. ética, sim. Rumbê é ética. Bem ética, só muda Total. Só muda a palavra, porque essa palavra, se não me falha a memória, é Yorubá, não é? Ou é Banto? Rumbê. Rumbê é banto. É Banto? Banto. Bom, eu estou em dúvida, vou pesquisar. Você tem certeza absoluta? Então, Tudo depende. não, sim, mas tem coisa que a gente dá certeza. Se você me perguntar o que é que eu tenho na mão aqui, eu vou falar um Eu celular. ia falar, porque tu faz, o pessoal então. Certo. Eles são a mesma coisa. Então, gente, dá para perceber a diferença de uma coisa para outra? Então, qual é a nossa regra maior no sentido de ética? O nosso código, Essa parte do B, a casa inteira. o nosso código, qual é? Qual é o nosso código de ética? O que os nossos antepassados estabeleceram como rumbê.
que vai desde o bom dia, boa tarde, boa noite, até o saber o seu lugar de idade de santo, né? De se pronunciar, desconversar e etc. Aí o povo pensa que o candomblé é só botar roupa branca, vestir o santo, mexer, fazer ombrinhos, dar gincana, rodopiar, e não é. Isso é a coisa mais fácil do mundo, né? As pessoas confundem o com moralidade. Por que eu digo isso? Mas isso porque elas veem, gente, é o que nós estamos dizendo aqui. Você está descobrindo, elas confundem mesmo. A religião católica. A mesma coisa, por exemplo, Vamos colocar vou colocar na dele para dar vou achar sobre baixo. Se o filho de santo e algo não virar no santo, é falta de romper do santo. Então, lembramos que romper é um leque, não é uma coisa só. Porque já está dizendo, é óbvio. Agora faz O Porque entendimento o da bebê Bíblia. não vê com educação, mas Rumber vai do. Você chegou no ilê. Boa tarde, meu irmão. Tudo bem? Motumbar. Você é rumber? Não, eu não estou falando nem de motumbar. Primeiro, boa tarde. Depois a rodada. Porque primeiro vem a educação. Quer dizer que quando eu estou lá no metrô, eu estou andando no metrô, aí tem uma pessoa na minha frente, eu vou pedir, eu vou falar. Tudo bem que às vezes a gente solta um agô sem querer, né? Agô. Eu já pedi várias vezes. Mas é um leque de coisas. Coisas não, perdão. É um leque de comportamentos que a gente vai ter que fazer um sacrifício grande para poder se enquadrar, porque a gente, quando a gente chegou, o rumbê já estava. Já existia. A nossa comunidade, a nossa comunidade que eu digo, nossa religião, tem gente que não gosta de chamar de religião, mas para mim é uma religião, ela é feita de ética e de moral. Entendeu? Então, assim, ela tem as duas. Tem outras como religiões. Todas as religiões. Como todas. Só que tem umas que você vai ter mais a questão moral do que a questão da ética. Muitas religiões por aí prezam muito mais a moral dentro. E a gente, e olha, pessoal. Moral e bons costumes, exatamente. E olha, Exato. então, a gente não entrar nessas Não, não vai polêmicas. dar. O que maneira com esse termo polêmico? Não, mas a gente tem que tratar, não tem O que jeito. ele não falou hoje? O que a gente tem que fazer, gente, é o que eu sempre tenho procurado falar. Nós temos um cérebro, não temos? Nem sei como funciona. O Hernando só está ali pescando e olhando você. Anencéfalos funcionais, é verdade. Então, nós temos, a menos que a pessoa tenha um retardamento mental, alguma patologia mental, todos nós temos cérebro, com exceção dessas que eu disse. Então, essas que não têm as patologias mentais, que somos nós, né? Exato, que somos nós, a gente tem que usar o cérebro e perceber as coisas, né? Aí vamos para a prática, né? Vamos para a prática. Poxa, eu lembro quando eu entrei que se falava muito disso aqui, e a primeira vez que eu ouvi isso, eu botei minhas barbas de molho, né? Botar as barbas de molho é um termo que se usa, Marcelo, para você fazer uma autoanálise, uma reflexão de si mesmo, né? Mas é um bom de babau, meu Deus. Eu tirei meu óculos. Olha, filho, toda vez que a gente vai na casa de candomblé, a gente nunca chega de mão vazia. Nunca chega de mão vazia. Não quero constranger ninguém. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente tem que ter. Qual é o princípio disso, da pessoa que me falou isso? Que a gente tem que aprender um princípio de que, como é nossa casa, e a gente não come aqui, não bebe, não se farta, a gente tem que trazer. Uma hora ou outra trazer um cafezinho, trazer 1 quilo de açúcar, 1 quilo de café, trazer 250 gramas de...
axé. Então isso faz parte de quê? Muitas vezes Boa noite, meu irmão. Vou tumbar, viu? Bom fim de semana. Não é para constranger ninguém. A gente, à medida que vai água mole em pedra dura, vai chegar uma hora que nós vamos ter esse nível de consciência que não vai precisar mais ninguém pedir e nem alertar. Nós vamos fazer, mas a gente precisa falar, porque a gente só aprende falando, né? Para a gente mesmo e para o amiguinho do lado, que às vezes necessita, para a esfinge que está do lado. É uma forma de dizer aquelas pessoas que são sonsas, que se faz de sonsas. Não é comigo que está falando. Ela tá aqui, a samambaia, comparada ali, ó. Tá aqui, ó. Você tá falando, Então é isso. Então, gente, dá para a gente raciocinar que o conceito de ética, ele reina no candomblé. O candomblé, eu acho que é por isso que eu amo o candomblé. Um dos motivos. Sabe por quê? Porque não mira tanto na religião em si. Porque a maioria das religiões, elas ficam muito preocupadas. Elas criam a moral baseando-se nos usos e costumes e se engessam. Por exemplo, para muita gente religiosa, é imoral mesmo, e até espiritualmente falando para essas pessoas, uma mulher, por exemplo, pôr uma calça, Sim. fazer as axilas, Sim. se depilar, cortar o cabelo, fazer um chanel. Isso já é higiene. Entende? Então, a gente tem que ter uma mentalidade, né, muito fina e pedir a Deus e os nossos orixás para nos dar boa cabeça para a gente poder raciocinar sobre essas coisas, né? Então, assim, graças a Deus que, lógico, que tem muita coisa que a gente vai ver no decorrer desse curso, muita coisa no candomblé que talvez muitas pessoas falam assim, mas eu discordo disso aí. Eu posso até, por exemplo, a minha grande crítica para o candomblé é não ter nada escrito. Tem que ter. Mas por outro lado, Que bom que não tem. que bom que não tem. Porque já pensou, primeiro que se fosse para escrever, ia ser uma briga danada, porque ia falar assim, quem vai ter autoridade para escrever? E aí ia ter um monte de gente achando que teria autoridade, sem ter nenhuma. Mas uma coisa é certa. Vai chegar uma hora em que alguém vai ter que vai ter. E aí vão falar mal dessas pessoas, mas não importa. Porque não precisa. As pessoas ficam se Exatamente. Vão-se os anéis, os dedos ficam. Né? Então, assim, não dá para desassociar a nossa vivência de candomblé sem esse conceito de comunidade. Uma comunidade precisa ser ética. A moral é óbvio que ela faz parte de toda a comunidade, mas a moral, ela sempre estará ligada ao conceito filosófico ou religioso, ou os dois juntos. Mas a ética não. A ética é o que vai definir o meu convívio com o abandono. E é o que forma o caráter. A gente só tem caráter por causa da ética. Eu sou ético, dentro da casa do meu mulher, em minha casa, no meu trabalho. Se você é ético, você vai ser ético em qualquer Moral, lugar. a moralidade que eu tenho aqui não é a mesma que eu tenho. Exatamente, porque a moralidade é transitória. É isso, você entendeu? Moralidade é transitória. Exato. Agora, quem é ético em qualquer lugar da vida. Dentro da casa de candomblé, dentro da sua casa, com seu marido, sem o seu marido, com seu namorado, sem seu namorado, com seu filho, sem seu filho. Não tem diferença entre uma pessoa que roubou um real e uma pessoa que roubou um milhão. Sim, roubou. Exato.
Exato. Só que a gente, eu vou pedir um agô, e embora eu concorde com o que você está falando, a gente precisa entender. Lembra da historinha que eu contei aqui, que eu aprendi com meu avô quando eu tinha 9 anos de idade, que ele me ensinou uma grande lição que eu levo para a minha vida. Ele disse o seguinte, não vou contar a história toda, mas ele disse o seguinte: meu filho, aprenda, ato é uma coisa, motivação é outra. Nem sempre o ato necessariamente vai ter a ver com a motivação. Mas você precisa julgar sempre o ato separado da motivação. Porque se você não julga o ato, a sociedade entra em colapso. Por exemplo, essa semana, hoje ou foi ontem, foi hoje, uma mulher comprovadamente cheia de filho roubou uma lata de sardinha, ou sei lá do que foi. Está errado. Está errado porque a lei diz que quem rouba uma lata de sardinha e quem rouba 1 milhão é o mesmo roubo, certo? Só que eu não tenho autoridade, nem autonomia, nem devo ter audácia de chamar uma pessoa dessa de vagabunda, de vai trabalhar, de não sei o quê, porque eu não sei a motivação dela. O que levou ela a fazer essa loucura? Eu não sei. E o mais interessante é que o nosso sistema judiciário, ele é tão, às vezes, danoso, que manteve a mulher. Eu não estou dizendo que ela não fez, gente, tem pessoas que a lei, Rabi, me corrija se eu estiver errado, que tem todos os indícios, tem todas as provas, e ela está solta. Não, mas tem por quê? O roubo, ele é um crime complexo. Ele é diferente de furto porque o roubo envolve grave ameaça ou lesão. É diferente. Só que no caso dela não teve. Pegar uma lata de sardinha e eu dar uma porrada na sua cara e pegar a lata de sardinha. Sim, mas não é o caso dela. Mas não é o caso dela. Lógico, ela só furtou. Ela não chegou, tô roubando. Não, ela pegou, e aí alguém lá do estabelecimento falou: a senhora está roubou. Aí levaram no exato. Se não há fugir, ela roubou a pessoa que fez essa. Tudo bem, Rabi. Não foi isso que aconteceu. A mulher ela roubou para dar comida aos filhos. É óbvio. E consequentemente a justiça que estabelece Você a tem o sociedade. direito na Constituição que alimentação, por exemplo. Exato. Está lá na Constituição. Todo ser humano tem direito a comer. Então, existe no país, ele tem que ter educação e alimentação. Fiquei indignada. Hã? E a Fiquei saúde indignada com isso. Eu Ela também. continua presa. Continua presa. E tem tanta escolaridade branca, tudo solto. Exatamente. Então, gente, a gente tem que ter esse conceito, né, de bem nu e cru. Nu e cru não, bem real. Né? Bem real na nossa vida. Porque é assim que a gente vai colaborar para melhorar a sociedade em que a gente vive. Alguém quer fazer alguma pergunta? Isabel parece que quer complementar. Está assim com vontade de falar. Quer falar alguma coisa, Maurício? Quer? Hein? Alguma dúvida com relação ao que nós falamos sobre? Não, também esclareci. Então, o que a gente aprende dessa aula? Qual é o tema da aula de hoje? Não sei. Comunidade. Então, você está vendo que o conceito de comunidade é complexo? Nossa, chega aqui mais do que O buraco é muito mais embaixo. E cada comunidade tem suas especificidades. Sobretudo nós do candomblé. Porque, como eu disse, você tem uma realidade. Antes de você conhecer o candomblé, você tinha uma realidade. A mãe Isabel, eu, todo mundo aqui, com raríssimas exceções. Tudo bem que tem gente que já nasceu, o pai de por exemplo, né? Já nasceu no meio de axé, né?
Mesmo que houvesse sincretismo da religião católica, mas ele já nasceu sabendo o que é o axé, diferentemente de nós, né? Da maioria esmagadora aqui. Então você está vendo como é complexo? Aí, ó, a maioria das pessoas vem para o candomblé, muitas vezes com seus conceitos morais, sem nenhuma moral, sem nenhuma ética, na verdade. Porque, ó, gente, posso dizer um segredinho para vocês? Façam uma pesquisa. A esmagadora maioria das pessoas que batem no peito e arrotam moral não tem ética nenhuma. A gente que cuida de pessoas, a gente sabe disso. Não tem ética nenhuma. Trapaceia você. A gente que trabalha no comércio, Entendeu? Já te caracteriza uma pessoa assim. Não tem ética nenhuma. Olha, meu avô dizia o seguinte, eu acordava de manhã e eu tinha que repetir um negócio que ele falava para mim. Como é que se procedia, era o meu chamar Israel. Como é que se procedia um homem de bem, como é que se procede um homem de bem. E ai de mim se não falasse, às vezes eu chorava, acordando assim. Ai, como é que se procede um homem de bem, menino? Aí eu te dizia, o homem de bem não mente, não furta, não rouba, não levanta falso testemunho, não passa cheque sem fundo. Hoje ninguém usa cheque, mas na época que eu era Mas criança. cartão de crédito é a mesma coisa. Não crônica, cartões de crédito. Reputação. Não, pronto. Então, meu avô se preocupou em me dar ética. E Deus vai. Ele pouco se preocupava com religião. Sim, com a moral. Com a religião. Porque, naturalmente, quem tem ética vai ter moral. Né? O negócio é que as pessoas querem desenvolver a moral baseando-se em conceitos religiosos. E isso colocando a ética de lado. E aí você vai ver gente que diz que tem moral passando perna do outro. Totalmente Sem ética nenhuma. Então, o que adiantou ter essa moral? Tudo bem, você tem moral, você é um patriota, você não corta o cabelo, você... Mas trai a confiança, é desleal. Tem um exemplo magnífico. Os caminhos ortodoxos da Polônia envolvidos em tráfico internacional de órgãos. Exato. Perguntaram para ele, por que você na Torá não é proibido? Na minha religião, na minha moral, não tem problema traficar órgãos. Teria problema se você Só que mesmo isso pegar. não é ético. Mas é. Isso não é ético. Por exemplo, você quer ver? Desce que não se acaba. Só pegar um gancho aqui. Vamos pegar aqui um vereador, certo? Um vereador da nossa cidade, certo? Um vereador, não sei como é que ganha um vereador aqui na cidade. O salário dele, mas ele ganha uma verba para manter o cargo. Não, é mais que isso. Não, porque eu falo Vereador? Um vereador, ele ganha mais de 100 mil reais. A última vez que eu vi, porque ele tem assessor, ele tem direito. Então, é moral, O budget dele, ele tem o budget. é dele. moral ele ganhar tudo isso. Mas será que é ético? Não é. Uma pessoa representante do povo ganhar muitas vezes para nem lhe representar, nem lembra disso. Posso falar por quê? Isso daí é costume. Na Grécia, políticos não eram remunerados. Só que começaram a eleger políticos muito afastados do centro. Né? E nessa época eles começaram a dizer, só irei até o fórum, né? O fórum, se eu for remunerado. Então a partir desse momento eles começam a ter salários. Mas, gente, você já fala, viu, Josi? Só para fechar esse assunto aqui, como eu costumo sempre dizer, nós temos aí muitos bons exemplos, né? Graças a Deus, como o pai sempre diz, e eu adoro quando ele fala e repete isso aqui, nós temos raiz. Nós não somos filhos de chocadeira, nós temos nome, sobrenome, temos uma história, inclusive de rumbeiro, de pessoas que lutaram, entendeu? Comeram fogo para poder fazer com que estivéssemos aqui hoje, né?
Fala, minha filha, que você está. Desse conceito de ética e moral, falando de uma outra religião, que é o cristianismo, né? Porque o Papa mesmo, o nosso novo Papa, ele tem a ética. Total. A ética para ele está acima de qualquer coisa. A gente vê, por exemplo, quando ele assumiu, a primeira coisa que ele fez, ele desceu na adega. Isso é documentado, teve, né? Ele desceu na adega, que é uma das adegas assim mais valiosas do mundo, porque o Vaticano Se não é o for a lugar mais, mais rico que tem no mundo. Sempre foi e sempre vai ser. A maior riqueza que tem lá de tudo. Riqueza palpável, de dinheiro, riqueza de conhecimento, e riqueza de coisas passadas, de massacres, de coisas, porque o Vaticano estava sempre envolvido em muitos massacres de muitas cidades, porque eles criticavam as leis, entendeu? Então, assim, é o que está falando, é isso que tem que ser, não é corta-cabeça. Sabe por quê? Deixa ela terminar. Entendeu? Então, assim, ele foi uma pessoa que ele entrou, e ele entrou colocando a ética em primeiro lugar, e não só os costumes, a moral. Sim. Então, a gente vê um Papa que fala, não, eu não quero usar, não quero dormir lá. Não quero um anelzão. Não quero pensar, de não, porque eu ouro. não preciso disso. Ele optou pelo de Eu não de quero prata. o melhor vinho, sendo que eu posso fazer um vinho Ferro, né? natural. Posso fazer um vinho natural e eu vou estar celebrando o sangue. Os do sapatos Cristo da mesma Prada, forma. né? Que era Sapato tradicional. da Prada, Ele Prada, que era usa um o vinho normal específico. dele. Eles são moldados, aquele sapato que a Prada faz. Deve eu ser sei que caríssimo, Prada né? tem, não sei se o mundo conhece, deve trabalhar em marcas assim há um tempo. Aquele sapato ele é feito, Deve ser só caríssimo. cabe nele. É literalmente o sapato da Cinderela. Só cabe nele, é caríssimo. De verdade, o cara vai lá, Eles são até costura. enterrados. São Eles são enterrados com com aquilo. Então, sapatos. assim, se coloca muito dinheiro envolvido nisso. E ele chegou quebrando isso. É. Não, a Paradigma. religião não precisa disso. Mas não é Entendeu? o de ouro. Não. Calma, meu querido. Uma andorinha só não faz verão. É muito cômodo pra gente que não está dentro da realidade Tanto é que a gente criticar. vê, ele é uma pessoa que ele está tentando o quê? As pessoas 2000 que estavam anos, casadas 1000 e tantos anos. na igreja católica. Se separaram, o catolicismo não entende. Só entende que você casa uma vez. Você só junta sua alma uma vez. Depois você casar e pegar sua alma de volta. Então- Existe isso. E ele é uma pessoa que ele está lutando porque ele entende que a pessoa Então, não voltamos. Para fechar, isso daí, José, está a figura do Papa, né? Eu, como advogado, a gente tem até uma brincadeira em alguns anos lá na maçonaria, né? A bula papal é a única sentença que não tem recurso. Porque o Papa é o sucessor de Jesus Cristo, né? Entre os antecessores. E por ser o vicário Spes Dei, o verdadeiro Filho de Deus, o que ele fala é a vontade de Deus. Então a bula papal não tem recurso porque não tem instância superior. Se é Deus que está mandando, não tem que fazer. Sem fazer pronto, acabou. Então, só E voltando. não tem como Pra gente ver como a ética na religião era muito. E para a gente ver como o conceito de ética e de moral, elas podem parecer iguais, Elas se se entrelaçam, mas a gente tem que ter a noção e a consciência de saber uma coisa da outra. Certo? Por isso que eu costumo dizer o seguinte: eu não quero saber de sua moral. Não quero saber. Para mim não interessa. Quero saber se você tem ética. Um exercício para vocês. Quero que vocês agora, quem não trouxe, depois passa para o coleguinha. O coleguinha pega o celular e fotografa a pergunta da colega que vai copiar a pergunta que eu vou fazer. Você se lembra? Não tem problema. Depois me passa. Sim. Você se lembra de alguma norma ou regra, vírgula? Você se lembra de alguma norma ou regra, vírgula? Explícita ou implícita? Gente, como eu digo sempre, quando eu falar alguma palavra que vocês não souberem, não tenha vergonha de perguntar. Todo mundo aqui sabe o que significa explícito e implícito, todos sabem, né? Pois não. Você se lembra
de alguma norma. Não falei, Fernanda. Depois você copia de mim. Menina. Explícita ou implícita. Ou você se lembra de alguma norma ou regra, vírgula, Explícita ou com X, explícita ou implícita, Norma. ou regra, vírgula. explícita ou implícita. Oxalá só tá aquela fia. Explícita ou implícita, vírgula, que favoreça um grupo próximo de você. Sim. Você se lembra? Alguém pode repetir a pergunta? Você se lembra de alguma norma ou regra explícita ou implícita que favoreça um grupo próximo a você? Sim. Só para clarear, por exemplo, de que maneira o fato de o trabalho doméstico, de que maneira o fato de o trabalho doméstico ter sido destinado A mulheres? predominantemente às mulheres, abre parêntese, predominantemente craseado às mulheres, aí você abre parêntese, ou visto como uma função feminina, fecha parêntese, ou visto, abre parêntese, ou visto como uma função feminina, fecha parêntese, resultou em mais tempo livre para os homens? Posso dar um. Não, isso não é para me responder hoje. Mas tem um livro para os homens, porque os homens não têm comprado. No YouTube, Pílula Vermelha. Não. Pílula Vermelha. Assista. Não vou anotar aqui. Assista. A É um Pílula documentário Vermelha. exatamente sobre isso. Qual o nome do livro lá? Já vou Não passando. tá em português, não. É, mas tem legendado. Qual o nome? Vocês copiaram tudo? Ó, Pílula Vermelha. só, eu vou falar pausadamente o que eu disse para vocês verem aí, corrigirem, caso tenha ficado algo a acrescentar. Você se lembra de alguma norma ou regra, vírgula, explícita ou implícita, vírgula, que favoreça um grupo próximo de você? Próximo? Interrogação. Por exemplo, vírgula, de que maneira o fato de o trabalho doméstico ter sido destinado predominantemente às mulheres, abre parêntese, ou visto como uma função feminina, resultou em mais tempo livre para os homens, né? Isso aí vocês vão raciocinar em cima e lembrando que é para fazer a ponte com a nossa realidade, com o nosso candomblé. Lembra que eu falei há uns minutos atrás que eu ia dar um título de livro? Eu tenho, na verdade, 2, porque essa história ela é uma sequência. O autor escreveu um livro e depois, no mesmo tema, mas aclareando mais o tema, ele escreveu um segundo livro. Ele, por ironia do destino, ele é judeu, um grande historiador chamado Yuval, se escreve Y-U-V-A-L, Yuval Harari,
H-A-R-I, Harari. O nome do livro é Homo Sapiens. Eu tenho em casa. Mas já leu? Comecei, mas parei. Pois volte a ler. Qual editora? Eu tenho. Tem várias Tem editoras. várias editoras. É uma. Qualquer editora. Olha, tem uma versão que fizeram, não sei qual foi. Tipo desse tamanho assim de bolso, que é maravilhoso. As letras são boas. Pode. O nome do livro é Homo Sapiens. Esse livro, de uma forma socioantropológica e histórica, ele conta. O Lisca falou isso daí pra mim. Eu tenho esse livro em PDF, vou mandar para vocês. Manda no grupo então, se você De tiver. conexão Comecei, mas não terminei. Quando eu vou também. Esse livro, gente, todo ser humano deveria ler. Devagar para poder, não precisa correr. Isso, pode, se puder mandar, pode mandar no grupo. Ele falou que esse livro é fantástico. Isso. Esse livro eu li, olha, para eu ler um livro 2 vezes, é porque ele é estupendo para mim. Porque tem riquezas ali muito grandes, entendeu? Teve um livro que eu li que chama Zelota, a história do Jesus de Nazaré. Que fala do Jesus histórico, né? Então, eu amo porque é o que eu creio. Eu acredito em Deus. Uhum. E Deus para mim é Deus, pronto, acabou. Né? Sim. Eu acredito em Deus. Eu também. Eu acredito. Mas assim, Jesus, eu acredito no Jesus como homem. Sim. Como um homem que nasceu, que era um político muito Influente na época. F da palavra. E ao mesmo tempo ele tinha a parte de mediunidade. Eu acredito que ele tinha assim. Sim. Mas ele era muito mais político do que religioso. Isso. E esse livro, ele é fantástico, porque ele aborda alguns temas de religião, mas ele, sabe, ele leva você... Parte histórica, né? Sabe, para você pensar, e a gente precisa Com certeza. viver outras histórias também, Sim, de outras religiões. com certeza. Para a gente entender A e ver nossa. como que a nossa, ela, sabe, Então, não é nada inventado. vocês anotaram? Desculpa, gente. Não, relaxa. E o segundo livro, presta atenção aqui, Marcelo. O segundo livro é do mesmo autor. Quando vocês terminarem de ler esse livro... Deixa eu interromper só um pouquinho. Pai, que coisa Lembra essa aqui? Oh, meu Deus! Foi ela que eu lembrei das uvas, né? Oh, Porque eu pai, vejo que uma lindo. lindíssimo. Lindíssimo. Eu te trouxe Sabe quando a pessoa Nossa. tem carinho para o orixá? Tá vendo? Toda Olha a aí. diferença, né? Tudo que a gente faz com amor. Volta 200.000 vezes. E vai, com certeza. E o segundo livro do mesmo autor, quando vocês só podem ler esse segundo livro se lerem o primeiro, senão vocês não vão voar. Então não queiram ler o segundo sem ter lido o primeiro antes. Primeiro leiam o Homo Sapiens, depois leiam o Homo Deus, aí vocês vão morrer. Olha esse autor, Homo Deus. Homo Deus. Homo Deus. E o terceiro livro, que eu falei na aula passada, e vocês não me lembraram, nem perguntaram, só uma pessoa... Hã? Não, o Romeu anotou, foi o outro, mãe. Não, só uma pessoa que sentiu falta. Nossa, Vai gente. tá tudo. E me mandou no privado, falando, irmão, você falou de passar o nome do livro, do Axé Muritiba, que falava, e não passou. Sabe quem foi essa pessoa? A Fabiana de Ogunté, que embora não esteja aqui, mas ela sempre está perguntando das coisas e recebeu a aula passada pelo áudio. Me passa, mãe. E o nome do livro, esse livro, gente, oh meu Deus, cadê? Tem piedade de mim.
Aqui, peraí. É um livro. Lembra que quando a gente falou na aula sobre o Pai Nezinho, que nós falamos que ele iniciou várias pessoas, várias missões, inclusive a Mãe Baratinha? Então, é um livro que conta a história dela, que ela é da região de Muritiba, e vai falar dele também, entende? E que foi lançado esse ano, no mês de junho ou julho desse ano. O nome do livro é A Menina das Águas. Vida, Memória e Ensinamentos de Mãe Baratinha de Oxum. O nome da autora... O nome da autora é Cátia Virgínia de Melo Souza. Cátia Virgínia de Melo Souza. Você pode só repetir aquele... O nome é, abre aspas, A Menina das Águas, passa tracinho, Vida, Memória e Ensinamentos de Mãe Baratinha de Oxum, fecha aspas. De Mãe Baratinha de Oxum. O nome da autora é Cátia Virgínia de Melo Souza. Cátia Virgínia de Melo Souza. Certo? Então, como hoje... Melo Souza. Nós vamos encerrar ele por aqui. Tem o nosso tradicional cala-boca. Quero agradecer a vocês pela presença, pelo empenho, pela participação, pela prestatividade. Agradecer mais uma vez aos nossos ancestrais por terem nos permitido chegar aqui. Agradecer ao Ogum, ao Oxóssi, ao Oxum, ao Orixá de cada um de nós aqui desta casa, às nossas entidades, as boas energias que nos acompanham. E que a gente, através desse curso, todos nós, venhamos crescer, nos tornarmos seres humanos melhores, fiéis melhores, e assim a gente possa cumprir nossa missão nesse Aie. Certo? Um abraço, boa noite, e que Deus nos abençoe, Olorum nos proteja, nossos orixás nos guiem sempre. Axé. Oi. Na aula da semana passada,